Futebol de Verdade com António Tadeia. Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao Futebol de Verdade Flash para o Futebol Clube do Porto 1, Arsenal 0. 93 minutos de futebol adulto, rigoroso e sólido desembocaram num minuto de irresponsabilidade abençoada de Galeno, que ao minuto 90 mais 4 saiu da posição de defesa esquerdo que fora chamado a ocupar, na sequência da lesão de Wendell, e aproveitou o espaço que o recuo das linhas do Arsenal lhe deu para meter um remate em arco de pé direito, imparável, mesmo junto ao poste mais distante da baliza de Raya. O jogo até àquele momento tinha sido intenso, forte nas marcações, mas um aborrecimento em termos ofensivos. Tanto as duas equipas pareciam, sobretudo, obcecadas com a proteção da sua própria baliza. Uma atitude mais desculpável ao Futebol Clube do Porto, que tem reconhecidamente menos meios do que a um Arsenal, sempre maniatado pelas duas linhas portistas e que pouco mais fez do que acumular gente em cima de Diogo Costa a cada canto ou livre lateral, à espera que da confusão nascesse um golo salvador. O resultado foi uma partida com muita bola dos ingleses, mas pouquíssimas situações de golo iminente. A mais flagrante, provavelmente até a única de todo o jogo, tinha desperdiçado Galeno, ao minuto 21, quando Conceição ganhou a linha de fundo e meteu a bola na área para 2 tiros do extremo. O primeiro foi ao poste. E foi tão violento que Galeno ainda não tinha concluído o movimento da perna que golpeou a bola e voltou a acertar-lhe uma segunda vez, agora para a fazer passar ao lado da baliza londrina. Além de terem sido responsáveis por 0.9 dos 1.1 golos esperados do Futebol Clube do Porto em todo o jogo, esses 2 remates de Galeno foram também os primeiros de todo o jogo, ao minuto 21, recordo. O Arsenal, que por essa altura andava em torno dos 76% de posse de bola, só procurou atingir as redes de Diogo Costa aos 33 minutos. Fê-lo num tiro cruzado que Trossard fez passar por cima da barra. Os ingleses acabaram o jogo sem um único remate enquadrado, o que ainda não lhes tinha acontecido uma só vez esta época, e com um XG total de 0.4, a que só o Manchester City os forçara em outubro. O jogo foi assim decorrendo como o Porto queria, fechado. Provavelmente Arteta acharia que mais cedo ou mais tarde os seus homens da frente encontrariam uma aberta para ferir o rival, mas isso nunca aconteceu. E foi Sérgio Conceição quem se impôs na batalha tática quando arriscou à entrada dos últimos 10 minutos. Até aí, pouco se vira, na verdade. O Arsenal só ameaçou em pontapés de canto. De cabeça, Saliba, ao minuto 35, e Saka, aos 45 mais 1, surgiram ao segundo poste para fazer a bola sair pela linha de fundo. Mas o momento mais perigoso foi protagonizado aos 56, quando Trossard meteu um vôlei no final de um canto de Rice, mas fez a bola subir em demasia. Evanilson, depois de uma tabela com PP, motivou aos 40 minutos de jogo um momento raro na partida, que foi uma defesa de um guarda-redes, na ocasião feita por Raya. E quando uma segunda parte globalmente mais morna se encaminhava para o fim, Conceição arriscou. Lançou Ivan Jaime, Tony Martínez e Gonçalo Borges. E quando Wendell disse não dá mais, pedindo a substituição à entrada para as compensações, resistiu à ideia de fazer entrar Jorge Sanchez para fechar o 0-0 e meteu antes Eustáquio, de forma que explicarei mais à frente. Galeno baixou para a defesa esquerda, mas não ficou lá. Aproveitou a chance que o jogo lhe deu e marcou um golaço que valeu aos Dragões uma vitória importante perante um adversário mais poderoso, mas esta noite muito tímido quando se tratava de atacar a área adversária. O resultado não é confortável, mas uma coisa é certa. Permite ao Futebol Clube do Porto pensar em discutir a eliminatória no Emirates. E passemos então à fotografia tática deste Futebol Clube Porto Arsenal, sendo que os dois treinadores pouca coisa mudaram. Têm 2 11 estáveis e resistiram muito à ideia de lhes mexer. Sérgio Conceição fez apenas uma troca no 11 que no fim de semana tinha ganho ao Estrela da Amadora por 2-0 e ela foi motivada por necessidade. Zaidu magoou-se nesse jogo, conforme se lembrarão, e o Wendell apareceu a jogar como defesa esquerda. De resto, o mesmo 11, a mesma ideia de jogo de sempre, embora hoje muito mais limitada em termos ofensivos. Diogo Costa foi o guarda-redes, João Mário o lateral direito, Wendell o lateral esquerdo, Pepe e Otávio a dupla de centrais. Depois Varela fazia de médio mais recuado, com Nico Gonzalez à sua frente e PP também. PP mais sobre a meia-direita, Nico mais sobre a meia-esquerda. Francisco Conceição partia da posição de extremo-direito, Galeno de extremo-esquerdo e Evanilson era o ponta de lança
quase sempre a baixar em movimentos de apoio e resistindo muito à ideia de explorar a profundidade atrás da última linha do Arsenal, que se apresentava, de resto, bastante subida. Ora, aquilo que mais se notabilizou na estratégia do Futebol Clube do Porto para este jogo foi a forma como a equipa geralmente baixava o bloco e subia com pouca gente. Não metia Sérgio Conceição muita gente na frente, não fazia subir tanto os laterais, mantinha os médios amarrados, porque a ideia principal era mesmo a de manter o rigor defensivo. E o Porto, no momento defensivo, quase sempre tinha uma linha de 4, seguida de uma linha de 5, porque mesmo os dois extremos, Francisco Conceição e Galeno, baixavam para formar ali a linha com os outros 3 médios. Procurava assim o Futebol Clube do Porto ocupar toda a largura do campo na proteção da sua linha mais defensiva. Do outro lado, o que fez então Mikel Arteta? Manteve exatamente o mesmo 11 que no fim de semana tinha ganho fora de casa ao Burnley por 5-0 em jogo da Premier League, e tem sido o 11 dos últimos jogos todos do Arsenal. Raya foi o guarda-redes, Ben White o lateral direito, Kiwior o lateral esquerdo, Saliba e Gabriel Magalhães a dupla de centrais. Depois, mais à frente, Declan Rice era o médio mais defensivo, Martin Odegaard surgia sobre a meia-direita e Kai Havertz sobre a meia-esquerda. Estes dois médios com fitos muito mais atacantes. Sendo que Havertz muitas vezes, inclusive, trocava de posição com Trossard, o ponta de lança, o falso ponta de lança, o falso 9, que muitas vezes também baixava para a zona do meio-campo na meia-esquerda. Bukayo Saka atacava a partir da direita e a Martinelli a partir da esquerda, com Trossard então na tal posição de ponta de lança. Depois, as dinâmicas do Arsenal eram muito variadas, mas geralmente aquilo que se via era a saída de bola a 3, com Saliba, Gabriel Magalhães e Kiwior, sendo que o lateral direito Ben White aparecia geralmente na zona do meio-campo com Declan Rice e Odegaard. O Arsenal formava ali, em início da organização, 2 linhas de 3 homens. Rice aparecia ora como médio interior, no momento ofensivo, ora, às vezes mesmo, como extremo direito, no momento em que Bukayo Saka procurava explorar espaços mais interiores por esse lado. Depois, mais à frente, quando a equipa entrava nos últimos 30, 40 metros, aquilo que se vieram as tais trocas posicionais entre Trossard e Kai Havertz, com o médio esquerdo a surgir muitas vezes como ponta de lança e o ponta de lança a baixar para o lado esquerdo, onde, aliás, ele se sente mais à vontade. Depois, no plano defensivo, era notória também a preocupação do Arsenal em condicionar aquilo que podia ser a organização ofensiva do Futebol Clube do Porto, com muitas referências individuais. Geralmente, Martinelli e Saka caíam em cima dos 2 laterais do Futebol Clube do Porto para os impedir de jogar. Trossard condicionava Pep e Odegaard, nesse momento em que o Porto começava a organizar-se, subia que nem uma flecha para ir condicionar Otávio. Ficava depois Kai Havertz muito mais preocupado com Alain Varela, dessa forma também inibindo o Futebol Clube do Porto de sair com qualidade desde trás. E isto levou a que, na primeira parte, e durante boa parte da segunda também, o Arsenal tivesse muito mais bola, mas em função dos tais posicionamentos rigorosos, muito próximos uns dos outros, da defesa e do meio-campo do Futebol Clube do Porto, não conseguisse criar situações de envolvimento com bola corrida e apenas tenha chegado a situações de finalização através das muitas bolas paradas que batia, colocando muita gente na pequena área, muita gente à volta do guarda-redes Diogo Costa para impedir o guarda-redes do Futebol Clube do Porto de sair, e isto levou ali a uma série de colisões, mesmo antes das bolas saírem do quarto círculo, sempre que havia um pontapé de canto a favor do Arsenal. Ora, o Arsenal foi o primeiro a mexer quando Mikel Arteta terá sentido que o controle do jogo lhe estava a escapar e o Arsenal estava a começar a ter menos bola, e então o que é que fez? Arteta trocou Trossard, o tal falso 9, por Jorginho. Jorginho foi colocar-se exatamente na esquerda do meio-campo, onde estava Kai Havertz, mas sem as tais trocas, porque Kai Havertz passou para a posição de ponta de lança, e a partir daí o 4-3-3 do Arsenal passou a ser muito mais estático, com menos trocas de posição entre meio-campo e ataque. Foi esta a única alteração feita em todo o jogo por Mikel Arteta. O Arsenal não mexeu mais, portanto usou apenas 12 jogadores, que também são, curiosamente, os 12 que foram titulares nas últimas partidas da equipa londrina.
No lado do Futebol Clube do Porto, Sérgio Conceição só mexeu ao minuto 80, quando trocou Nico Gonzalez por Ivan Raime. Ivan Raime foi colocar-se primeiro como médio, o que desde logo dava ao meio-campo do Porto uma faceta mais criativa, porque Raime é um jogador mais repentista, mais desequilibrador no plano ofensivo do que era Nico Gonzalez, mas foi jogar exatamente como médio interior esquerdo, e só depois, ao minuto 85, com mais duas trocas, Evanilson por Tony Martínez, ponta de lança por ponta de lança, e Francisco Conceição por Gonçalo Borges, extremo desequilibrador no 1 para 1, por extremo desequilibrador no 1 para 1, portanto também sem grandes alterações, neste caso, no plano tático ou estratégico. Só ao minuto 90, quando o Wendel, que estava magoado, saiu e o Futebol Clube do Porto chegou a ter Jorge Sanchez a aquecer para entrar para fazer a posição de defesa esquerdo, mas a opção de Conceição acabou por ser a de fazer entrar Stephen Eustáquio. Eustáquio foi jogar para o meio-campo, para onde estava Ivan Raime. Ivan Raime avançou para extremo esquerdo, onde estava Galeno, e foi Galeno quem baixou para a defesa esquerda, onde estava até aí Wendel. Mas, ao contrário daquilo que o Wendel fazia, subiu e foi com muito mais cedo ao pote, naquele minuto 90 mais 4, o que lhe permitiu então fazer o golo da vitória, tão precioso para o Futebol Clube do Porto. E de tudo aquilo que já vos disse atrás, é fácil de perceber que, a regra geral, os jogadores mais importantes da partida foram aqueles que tinham a seu cargo tarefas mais defensivas. Vamos começar pelo lado do Arsenal. Raya fez uma defesa. Foi o único guarda-redes a ser chamado a defender uma bola nesta partida. Não teve uma partida por ela, mas todos os quatro de trás fizeram um bom jogo. Não parece que tenha sido por eles que a equipa se foi abaixo. Tal como esteve bem também Declan Rice, ainda que condicionado por um cartão amarelo que veio logo ao minuto 2. Depois, a desilusão, para os adeptos do Arsenal, naturalmente, terá sido a performance dos jogadores que tinham por missão atacar. Viu-se pouco o Trossard, viu-se pouco o Havertz. Martinelli, só na segunda parte, encontrou espaço para uma ou duas investidas pelo corredor esquerdo. Saka esteve mais em jogo, mas sempre desinspirado. E Odegaard não foi o tal farol de criação que costuma ser nesta equipa do Arsenal. Do lado do Futebol Clube do Porto, os mais sólidos foram também, naturalmente, os quatro de trás, juntamente com Alan Varela, que fez, no meu ponto de vista, também um bom jogo, sobretudo no plano defensivo, mas Otávio não acusou a estreia, não teve um erro. Pepe, muito bem, ainda com um par de cortes importantes, tal como estiveram bem os dois laterais, mas sobretudo no plano defensivo. Ofensivamente, viu-se, sobretudo Conceição, na maneira como de vez em quando ainda meteu aqueles seus slaloms em 1 para 1, superando os adversários, mas o herói do jogo só podia ser, naturalmente, Galeno. Foi ele que esteve nas duas situações mais perigosas de todo o jogo. Na primeira parte terá tido algum infortúnio na forma como viu a bola acertar com estrondo no poste direito da baliza de Raya. Na segunda parte acabou por fazer um golaço e, portanto, acaba por sair para ele o título de herói do jogo. O árbitro da partida foi um neerlandês com nome turco, Serdar Gozubuyuk. Vou ser muito honesto, não gostei da arbitragem de Gozubuyuk. É verdade que não teve erros graves, nem pouco mais ou menos. Não houve situações de golos para anular, de faltas próximos sequer da área, que ele tivesse visto mal. Foi coerente no plano disciplinar, mostrou 5 cartões amarelos e sem, se que fosse possível notar-lhe aí alguma incoerência. Só não gostei, de facto, da propensão que ele teve para apitar quase sempre ao mínimo contacto. Houve demasiadas faltas para aquilo que este jogo poderia ter justificado e, de certa forma, também a falta de propensão ofensiva do jogo terá tido, ou terá começado, na forma como o Gozubuyuk muitas vezes apitava sem necessidade. Deu um bocadinho um concerto de apito sem necessidade nenhuma. Não foi por ele, obviamente, que o jogo foi mau, nem foi por ele que o Porto ganhou ou que o Arsenal deixou de ganhar. Acho que a arbitragem acaba por ter uma nota positiva, só não gostei, de facto, foi do estilo da arbitragem de Serdar Gozubuyuk. Futebol de verdade.